Em uma noite tranquila, o vento passava suavemente pelas folhas das árvores, trazendo consigo o perfume fresco da terra molhada pela chuva da tarde. Havia um silêncio peculiar, quase reverente, como se o mundo estivesse segurando a respiração, preparando-se para algo delicado, mas grandioso. Imagine uma casa antiga, de madeira clara, onde a luz das velas tremula nas paredes e o crepitar de um pequeno fogo no canto da lareira preenche o ambiente com calor suave e conforto. Antes de mergulharmos nessa história fascinante, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma jornada incrível. Prepare-se para sentir cada detalhe, cada som, cada descoberta que mudou o mundo de forma silenciosa e mágica. O cheiro de papel envelhecido e de madeira queimada se mistura, criando uma sensação de abrigo seguro, como se cada som e aroma convidasse a mente a desacelerar, a prestar atenção aos detalhes sutis ao redor. É nesse cenário, entre sombras suaves e brilhos tênues, que nossa história começa, mergulhando em um tempo em que as pessoas se comunicavam principalmente cara a cara ou através de cartas enviadas por mensageiros que cruzavam distâncias longas e às vezes silenciosas. Alexander Graham Bell ainda era um jovem curioso, fascinado pelo som, pela vibração que parecia dançar invisivelmente pelo ar. A casa onde cresceu estava cheia de pequenos objetos que despertavam sua atenção. Cordas tensas presas entre tábuas de madeira, copos de vidro que coavam sons quando tocados delicadamente, pequenos sinos que faziam vibrar uma nota suave que se espalhava pelo quarto. Cada objeto parecia conter um segredo, uma possibilidade de algo maior do que ele próprio. Às vezes, sentado ao lado da janela, observava o rio próximo refletir a luz da lua, imaginando de que forma as vozes das pessoas poderiam atravessar essa distância sem precisar que alguém estivesse fisicamente presente. O som da água correndo, o coachar distante de sapos, o vento suave que balançava os galhos, tudo contribuía para uma contemplação silenciosa e profunda, quase como se a natureza estivesse guiando seus pensamentos para algo que ainda não podia ser nomeado. A infância de Bell foi marcada por um fascínio especial pelos sons. Ele não apenas ouvia, mas sentia cada vibração, cada nuance e ressonância como se fossem cores e texturas no ar. O toque do vento no rosto, o ritmo da chuva caindo sobre o telhado, o som do vento arrastando folhas secas pelo chão, todos esses momentos eram estímulos que sua mente transformava em perguntas. Como o som viaja? Como ele poderia se tornar algo que podemos levar conosco, mesmo à distância? Era uma curiosidade suave, calma, que se espalhava lentamente pelo seu dia a dia, como estivesse preparando o terreno para a ideia que surgiria anos depois. Dentro do pequeno laboratório improvisado de Bell, as luzes da tarde filtravam-se pelas janelas, lançando padrões de sombra sobre mesas cobertas de papéis, fios e pequenos instrumentos. Havia uma cadência quase ritualística em cada movimento. Ele enrolava um fio de cobre com precisão, ajustava uma haste de madeira, inclinava pequenos copos de vidro, testando a forma como eles vibravam ao serem tocados. Cada tentativa era acompanhada pelo som suave das peças se ajustando, o clique delicado de metal e madeira encontrando a harmonia. Mesmo quando algo não funcionava, o erro não trazia frustração, mas curiosidade calma, como uma onda suave que chega à praia, recua e traz novas ideias à superfície. Enquanto a noite se aprofundava, a escuridão lá fora contrastava com o calor amarelado da luz interna. Os sons do mundo exterior,
Um grilo, uma coruja distante, o soprar do vento se entrelaçavam com os pequenos estalos da madeira aquecida pela lareira e o suave zumbido do experimento em andamento. Cada detalhe formava uma tapeçaria sensorial, envolvendo o ouvinte em uma sensação de calma e fascínio. O mundo de Bell, ao mesmo tempo interior e exterior, se expandia em direção a possibilidades que ninguém mais podia perceber. Era o início de uma jornada silenciosa, conduzida pela curiosidade, pelo desejo de criar algo que permitisse que vozes humanas se encontrassem mesmo a grandes distâncias. O telefone ainda não existia, mas a ideia começava a germinar, silenciosa, firme, calma, como uma semente que aguardava a hora certa para brotar. Enquanto a brisa da noite atravessava as cortinas e o crepitar da lareira embalava os pensamentos, outras ideias esperavam silenciosamente, prontas para despertar na mente de um jovem que estava prestes a mudar a forma como o mundo se conectava, mas de uma maneira suave, delicada, quase mágica. Ao amanhecer, a luz dourada do sol começava a invadir lentamente o pequeno laboratório de Bell, filtrando-se por frestas e janelas antigas, desenhando linhas suaves e aquecidas sobre mesas cobertas de instrumentos e papéis. O ar trazia o frescor da manhã, levemente úmido, misturado ao perfume delicado de madeira recém-lustrada e da terra ainda úmida da noite anterior. Cada respiração parecia envolver o espaço com uma sensação de promessa tranquila, como se o próprio dia carregasse segredos que aguardavam pacientemente para serem descobertos. O mundo lá fora despertava devagar. O canto de pássaros distantes, o leve burburinho das folhas ao vento, o som quase imperceptível de água correndo no rio próximo. Tudo formando uma sinfonia calma que se entrelaçava com o suave estalo do fogo morno na lareira ainda acesa. Dentro desse cenário, Bell caminhava lentamente entre mesas e prateleiras, observando objetos que, para outros, seriam simples peças de vidro ou metal ou madeira, mas para ele eram pequenas chaves para mistérios maiores. Seus dedos deslizavam sobre fios de cobre enrolados com paciência, tocavam suavemente copos de vidro e ajustavam pequenas hastes de metal, sempre em busca de um som que ainda não existia, mas que seu coração já podia imaginar. Cada teste era uma dança de tentativa e erro, mas conduzida com calma e contemplação. O ruído leve do toque nos objetos, o zumbido quase imperceptível das vibrações no ar eram para Bell como música. Notas delicadas de uma melodia que só ele conseguia ouvir com tanta clareza. Enquanto experimentava, sua mente vagava pelos cenários que surgiam em cada som. Imaginava vozes atravessando distâncias, palavras viajando invisíveis entre casas, ruas e rios, unindo pessoas que antes estavam separadas por quilômetros de silêncio. Havia uma poesia silenciosa em cada tentativa, uma curiosidade suave que guiava cada gesto, cada ajuste minucioso. E quando uma vibração soava de maneira diferente, inesperada, o jovem inventor permanecia imóvel por instantes, observando, sentindo a ressonância que se espalhava pelo ar como ondas que se encontram e se fundem lentamente. O tempo parecia se dissolver, substituído por uma cadência natural, ritmada pelo ambiente e pelo próprio corpo de Bell. Ele caminhava descalço sobre o piso de madeira fria, sentindo cada tábua sobre os pés, cada diferença sutil de textura.
cada som abafado que ecoava levemente pelo chão. Pequenas ações, repetitivas e precisas, como enrolar fios, ajustar copos, inclinar hastes, criavam um ritmo hipnótico que parecia sincronizar com os sons do mundo externo. A sensação de continuidade e familiaridade transmitia ao ouvinte um conforto profundo, quase maternal, como se cada detalhe fosse parte de um grande abraço silencioso que abraçava tanto Bell quanto quem escutava a história. Durante horas, Bell alternava entre observações internas e externas. Saía ao pátio, respirava fundo, sentia o vento tocar o corpo, ouvia pássaros e observava o rio e suas ondas cintilantes refletindo o sol da manhã. Às vezes, pequenas borboletas pousavam nos arbustos próximos, como se fossem testemunhas silenciosas dessa curiosidade. E o movimento lento de suas asas criava padrões de luz e sombra sobre o chão, trazendo ainda mais poesia à cena. Esses momentos de contemplação conectavam a invenção ao ritmo natural da vida, reforçando a ideia de que a comunicação, como o som, era algo orgânico, que podia fluir entre seres humanos, assim como o vento percorre as árvores. Ao voltar para dentro, Bell retomava suas experiências, com renovada paciência. Havia algo hipnotizante na forma como pequenas peças se comportavam. Como o som de um copo vibrando ao toque podia ser diferente dependendo da pressão, do ângulo, da distância. Cada descoberta era uma surpresa silenciosa, mas jamais brusca ou inquietante, apenas um sussurro de possibilidades, uma promessa de que algo maior estava surgindo. A sensação de estar num lugar certo, no momento certo, alimentava sua determinação calma, quase meditativa. E assim, enquanto o dia avançava suavemente, o mundo de Bell se expandia de maneira silenciosa e contemplativa. Cada som, cada gesto, cada experimento contribuía para algo que ainda não tinha forma física, mas que já podia ser sentido em cada vibração no ar. O telefone ainda era um sonho distante, mas a ideia de captar vozes, de transformá-las em algo que atravessasse espaços de distâncias, ganhava contornos delicados, quase mágicos. E enquanto o sol tocava lentamente o horizonte e a luz mudava de dourado para tons mais suaves, Bell sentia, sem palavras, que algo estava prestes a emergir de toda aquela paciência, curiosidade e atenção aos detalhes. E assim, com o mundo lá fora continuando o seu curso tranquilo e as pequenas notas de som ainda ressoando no interior do laboratório, outro passo da invenção esperava silenciosamente para se revelar, conduzindo a história mais adiante, sem pressa, apenas com a beleza do processo calmo e contemplativo. O crepitar da lareira ainda preenchia o laboratório à tarde, agora misturado à luz suave que atravessava as cortinas amareladas, lançando sombras longas sobre os papéis e objetos espalhados pelas mesas. O aroma delicado de madeira e metal aquecidos se misturava ao perfume sutil das ervas secas que repousavam em pequenos frascos, lembranças de dias calmos e ensolarados. Lá fora, o vento brincava entre os galhos, fazendo com que folhas secas deslizassem suavemente pelo chão. O som distante do rio, constante e ritmado, parecia acompanhar cada gesto de Bell, como uma batida natural e tranquila que guiava sua atenção e paciência. Cada detalhe desse ambiente criava uma sensação de acolhimento, convidando quem ouvia a mergulhar profundamente na experiência, como se estivesse ali, sentado discretamente,
observando cada movimento sem pressa. Belo havia passado anos experimentando sons e vibrações, observando com fascínio como diferentes materiais ressoavam de maneiras inesperadas. Neste dia, ele se concentrava em algo que ainda não tinha forma concreta, mas que já pulsava na imaginação: a transmissão de sons à distância. Com manhos delicadas, enrolava fios de cobre em pequenos rolos, ajustava hastes metálicas e pendurava copos de vidro em suportes improvisados. Cada ajuste era feito com extrema atenção, como se cada vibração pudesse conter uma palavra, uma frase ou até mesmo uma história que esperava para atravessar o espaço. Ao tocar levemente um fio ou copo, um som suave surgia, reverberando pela sala. Mas sua atenção não se limitava ao interior do laboratório. Ele imaginava o percurso daquele som pelo ar, atravessando portas, ruas e janelas, até alcançar outra pessoa, ainda invisível e silenciosa, aguardando para ouvi-lo. A beleza desse processo estava na paciência que cada experimento exigia. Bell não precisava de pressa. Cada tentativa era acompanhada por uma calma meditativa. Sentado em uma cadeira de madeira desgastada, ele observava a vibração de um fio, sentindo a leve oscilação em seus dedos, imaginando como a mesma vibração poderia ser transportada e reproduzida a quilômetros de distância. Cada som se transformava em poesia silenciosa, uma nota, uma melodia imperceptível que se expandia pelo espaço e se entrelaçava com o ambiente natural do lado de fora. O canto distante de pássaros, o suave burburinho do rio e o vento brincando entre folhas eram companheiros silenciosos de seus experimentos, adicionando cadência e harmonia à sua jornada. Em um momento particularmente tranquilo, Bell conectou 2 aparelhos improvisados por meio de fios longos que atravessavam o laboratório e saíam pelo jardim. O primeiro aparelho emitia um som delicado, quase um sussurro, e o segundo aparelho captava essa vibração, reproduzindo-a de maneira clara, mas suave, como se fosse música suspensa no ar. Bell ficou em silêncio, observando atentamente, absorvendo cada nuance do som transmitido, sentindo uma profunda sensação de admiração e fascínio. Era como se tivesse descoberto pela primeira vez um caminho invisível que unia 2 pontos distantes, permitindo que vozes e notas atravessassem o espaço sem que ninguém precisasse se mover. Cada tentativa seguinte era acompanhada por pequenos ajustes, respirações profundas e movimentos delicados, quase rituais. Ele inclinava hastes, ajustava a tensão dos fios, mudava a posição dos copos de vidro, sempre com a mesma paciência contemplativa, sempre escutando, sentindo, percebendo sutilezas que passariam despercebidas para outros. O ambiente parecia se transformar junto com os sons. As paredes de madeira refletiam as vibrações, a luz do sol criando sombras dançantes e o cheiro de metal aquecido e papel antigo se tornando um perfume que permeava a criatividade. Ao final da tarde, quando o sol começava a se despedir, tingindo o céu com tons de laranja suave e rosa delicado, Bell fechou os olhos por alguns instantes. Cada som que ele havia feito naquele dia parecia vibrar no ar, como ecos gentis de descobertas silenciosas. E ele sabia, sem pressa, que estava no caminho certo. Cada fio, cada copo, cada nota transmitida era uma pequena semente de algo muito maior.
algo que transformaria para sempre a forma como os seres humanos se conectavam. Ainda não havia um telefone, mas a possibilidade dele existia em cada reverberação, em cada sensação de proximidade que o som podia gerar. Enquanto a noite se aproximava, trazendo o frescor suave e o perfume úmido da terra e das folhas, o laboratório se tornava um microcosmo harmonioso, onde a natureza e a invenção coexistiam em perfeita tranquilidade. As ideias esperavam silenciosamente como pequenas ondas na superfície de um lago calmo, prontas para emergir e transformar o mundo em um espaço onde vozes poderiam se encontrar, onde distâncias não seriam mais barreiras e a comunicação poderia se tornar uma ponte invisível entre corações. O laboratório de Bell, agora banhado por uma luz suave do final da tarde, parecia respirar junto com o jovem inventor. Cada objeto repousava em seu lugar, mas não como meros instrumentos. Eram testemunhas silenciosas do despertar de uma ideia que lentamente se transformava em realidade. O cheiro de madeira aquecida pela lareira misturava-se com notas sutis de metal e papel antigo, criando um perfume reconfortante, familiar e quase mágico, que envolvia o espaço e o tempo de maneira suave e hipnótica. Lá fora, o vento passava calmamente pelas folhas e o rio refletia tons dourados e rosados, acompanhando a cadência tranquila do dia que chegava ao seu final. Cada som, cada aroma, cada luz parecia reforçar a sensação de segurança e calma, convidando o ouvinte a mergulhar ainda mais fundo nessa jornada serena. Bell estava sentado em sua cadeira desgastada, rodeado pelos pequenos aparelhos que havia construído, cuidadosamente conectados por fios e hastes. O ar estava silencioso, exceto pelo leve zumbido das vibrações, quase imperceptível, que surgia quando ele tocava um fio ou ajustava um copo de vidro. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Uma nota simples, uma vibração delicada, percorreu o fio de um aparelho para outro de maneira clara, consistente, como se tivesse encontrado finalmente seu caminho. Bell permaneceu imóvel por alguns segundos, absorvendo cada nuance do som, sentindo uma onda de fascínio e alegria silenciosa percorrer seu corpo. Não era apenas um som, era uma promessa, uma confirmação de que algo maior estava nascendo. Os primeiros sucessos não eram estrondosos, mas sua beleza residia na delicadeza, na precisão e na surpresa tranquila que cada vibração causava. Bell começou a perceber que suas mãos, os materiais e o ambiente estavam finalmente em harmonia, permitindo que sons atravessassem pequenas distâncias sem esforço visível, como se uma ponte invisível se formasse entre dois pontos distantes do laboratório. Cada teste bem-sucedido era celebrado de maneira contida. Um sorriso suave, um leve aceno de cabeça, um olhar contemplativo para os instrumentos, como se estivesse agradecendo silenciosamente a paciência e a curiosidade que o haviam guiado até aquele momento. Enquanto ajustava e observava, Bell se permitia contemplar os detalhes do ambiente, a luz morna refletindo nos fios de cobre,
o brilho tênue do vidro, o leve estalar da nagueira aquecida, o perfume suave da lareira e das ervas. Cada gesto se transformava em ritual. Enrolar um fio, inclinar um copo, tocar levemente uma haste. Esses movimentos, repetidos com cuidado e atenção, criavam um ritmo hipnótico que se mesclava com os sons do mundo exterior, como se a própria natureza estivesse acompanhando cada pequena vitória. A sensação era de continuidade e segurança. Nada precisava ser apressado, nada precisava ser forçado. Cada progresso era delicado, mas inegável, construindo a base para algo muito maior. Ao observar os fios e aparelhos transmitindo sons com clareza, Bell começou a imaginar o potencial do que estava criando. Não era apenas um jogo de experimentos. Era uma ferramenta capaz de conectar as pessoas de forma inédita. Ele pensava em famílias separadas por distâncias, em amigos que poderiam trocar palavras sem esperar dias ou semanas por cartas, em negócios que poderiam florescer com comunicação imediata. Cada pensamento trazia uma sensação de maravilha calma, uma percepção de que a invenção, ainda embrionária, tinha o poder de transformar o cotidiano das pessoas de maneira sutil, mas profunda. O sol continuava descendo lentamente, tingindo o céu de tons suaves de rosa, laranja e lilás. Bell, envolto nesse ambiente de luz e som, sentia que cada pequena conquista, cada experimento bem-sucedido não apenas reforçava a viabilidade do telefone, mas também oferecia uma sensação de alegria silenciosa e contemplativa, quase meditativa. Era como se a própria invenção estivesse se revelando de maneira delicada, sem pressa, permitindo que o mundo se acostumasse com a ideia de que vozes poderiam atravessar distâncias invisíveis, de forma suave e natural. E assim, enquanto a noite se aproximava e as primeiras estrelas começavam a cintilar no céu, Bell guardava seus instrumentos com cuidado, observando o reflexo da luz nos fios e no vidro. Cada som transmitido durante o dia parecia ainda vibrar no ar, deixando um traço de fascínio, curiosidade e tranquilidade. Pequenos triunfos haviam se transformado em sinais silenciosos de que o telefone estava prestes a nascer, pronto para tornar a comunicação mais próxima, mais íntima, mais humana. E em meio à brisa da noite e ao sussurrar do rio, outra fase dessa invenção esperava silenciosamente para se revelar, conduzindo a história adiante, sem pressa, mas com a promessa de maravilhas ainda maiores. A noite caía lentamente sobre o laboratório, trazendo consigo uma quietude profunda e reconfortante. O ar estava levemente frio, mas o calor suave da lareira e a luz amarelada das velas espalhavam conforto pelo ambiente. Lá fora, o vento brincava com as folhas, e o rio próximo refletia a lua crescente, criando pequenas ondulações prateadas que pareciam dançar ao ritmo do universo. O aroma de madeira aquecida se misturava ao perfume sutil de livros e papéis antigos, e cada detalhe sensorial parecia conspirar para que o tempo desacelerasse, permitindo que a mente mergulhasse completamente na experiência serena. Bell estava diante de seu mais recente experimento, rodeado por fios de cobre e aparelhos improvisados.
Seus olhos brilhavam com uma concentração calma, e cada movimento de suas mãos era deliberado, quase ritualístico. Ajustava copos de vidro, conferia a tensão dos fios, inclinava hastes metálicas sempre em sintonia com sons sutis que preenchiam o espaço. O ambiente parecia absorver cada gesto, amplificando a sensação de intimidade entre o jovem inventor e a invenção que se desdobrava diante de seus olhos. Cada detalhe, desde o leve estalar da madeira até o sussurro da brisa na janela, contribuía para a cadência hipnótica daquele momento. Então, em meio à atenção silenciosa, algo extraordinário aconteceu. Bell inclinou-se sobre o aparelho, falando baixinho, quase como se temesse perturbar o mundo. "Sr. Watson, vem aqui. Quero vê-lo." No instante seguinte, a voz suave, clara e surpreendentemente presente atravessou os fios, emergindo do outro lado com a nitidez de um sussurro que atravessa uma sala silenciosa. Um arrepio de fascínio percorreu seu corpo e ele permaneceu imóvel, absorvendo cada nuance do som, sentindo a vibração não apenas nos ouvidos, mas em cada fibra de seu ser. Não era apenas a voz de um amigo, era a confirmação de que sua visão estava se tornando realidade, que o impossível estava sendo tocado, mesmo de maneira delicada e silenciosa. O impacto da primeira transmissão de voz clara foi profundo, mas silencioso. Bell experimentou uma mistura de alegria contida, surpresa e uma calma reverente, como se tivesse descoberto algo que sempre esteve ali, esperando pacientemente para ser revelado. A invenção, que até então era uma série de testes e experimentos, tornara-se um meio de conexão real, capaz de transmitir emoções e pensamentos através de fios, transformando a comunicação humana em algo novo, quase mágico. Cada detalhe do laboratório parecia ecoar a vitória silenciosa. A madeira aquecida da lareira, o brilho suave do cobre, o perfume de papel antigo e metal e até o som distante do rio refletindo a lua, como se a própria natureza celebrasse aquela conquista. Após esse momento, Bell continuou seus testes, ajustando e refinando os aparelhos com uma paciência meditativa. Cada transmissão subsequente era recebida com fascínio. Cada pequeno avanço reforçava a certeza de que a invenção não era apenas útil, mas profundamente transformadora. Ele começou a imaginar famílias separadas, amigos distantes, pessoas que poderiam agora compartilhar palavras em tempo real, como se estivessem lado a lado. O mundo inteiro parecia se tornar mais próximo, mais íntimo, mais humano. E cada som transmitido carregava consigo a promessa silenciosa de mudanças duradouras. Enquanto a noite avançava, Bell observava o reflexo da lua nos copos de vidro e nos fios de cobre, sentindo uma calma profunda que misturava descanso e excitação serena. Cada vitória silenciosa se transformava em motivação para o próximo passo, e a sensação de estar no caminho certo era tão reconfortante quanto o calor da lareira ou o perfume de papel antigo no ar. Ele sabia que aquele era apenas o começo, mas o início de algo que mudaria para sempre a forma como os seres humanos se conectavam. E assim, envolto pela luz tênue, pelos sons suaves e pelo ar impregnado de aromas reconfortantes, Bell sentia que a invenção respirava junto com ele, como uma companheira silenciosa que aguardava pacientemente os próximos passos. A primeira voz clara atravessando os fios não era apenas um som,
Era o primeiro suspiro de uma revolução tranquila, delicada, mas imensamente poderosa. E enquanto o vento suave sussurrava nas árvores lá fora, outra fase da invenção esperava silenciosamente para se revelar, conduzindo a história adiante com a mesma serenidade e fascínio que a noite trazia. O dia amanheceu com uma suavidade tranquila. A luz do sol filtrando-se pelas cortinas e trazendo tons dourados e rosados ao laboratório de Bell. O ar estava fresco e ligeiramente perfumado, com a mistura de madeira aquecida, papel antigo e o leve aroma das ervas que repousavam em pequenos frascos sobre a mesa. O som do vento movendo delicadamente as folhas das árvores e o murmúrio constante do rio próximo criavam uma cadência natural, quase musical, que parecia acompanhar os pensamentos silenciosos de Bell e de seu assistente, Thomas Watson. Cada detalhe do ambiente, da luz à textura da madeira sob os pés, convidava a mente a desacelerar e absorver cada instante, mergulhando numa sensação de calma e contemplação profunda. Bell e Watson trabalhavam lado a lado, ajustando fios, copos de vidro e hastes de metal, cada gesto medido com paciência e atenção. A atmosfera era de quieta concentração, um ritual de descoberta que fluía suavemente, sem pressa. Cada tentativa de transmissão de som era recebida com observação cuidadosa, pequenas notas de fascínio se espalhando no ar, como se cada vibração carregasse consigo uma promessa silenciosa. Watson inclinava-se sobre os aparelhos, sentindo a vibração suave nos dedos, enquanto Bell observava atentamente, registrando cada detalhe, cada nuance, cada pequena mudança de tom ou intensidade do som. Enquanto exploravam o potencial do aparelho, Bell começou a imaginar diferentes formas de aplicá-lo na vida cotidiana. Pequenos gestos, como tocar um fio ou ajustar a posição de um copo de vidro, eram acompanhados por pensamentos sobre como o telefone poderia transformar a comunicação. Ele pensava em pessoas distantes, em médicos que poderiam falar com pacientes sem precisar atravessar longas distâncias, em comerciantes que poderiam coordenar seus negócios instantaneamente e em famílias que poderiam compartilhar palavras e risos sem esperar dias ou semanas. Cada visão era recebida com uma calma contemplativa, uma percepção de que o mundo poderia se tornar mais próximo, mais íntimo, sem pressa, mas de forma profunda. O laboratório parecia se expandir em cada transmissão, tornando-se um microcosmo onde a natureza e a invenção coexistiam. O zumbido suave dos aparelhos misturava-se ao canto distante dos pássaros, ao murmúrio do vento nas árvores e ao ritmado som do rio. Cada elemento reforçava a sensação de continuidade, segurança e imersão, como se a própria natureza estivesse celebrando aquela descoberta silenciosa. Bell e Watson compartilhavam olhares de fascínio, pequenas confirmações silenciosas de que cada passo, cada teste, cada ajuste os aproximava de algo maior. Algo capaz de conectar pessoas e transformar a comunicação humana de maneira quase mágica. Com o tempo, eles começaram a experimentar diferentes maneiras de transmitir sons mais complexos, variando a tensão dos fios, a distância entre copos de vidro e hastes metálicas,
explorando cada possibilidade com paciência meditativa. Cada sucesso, mesmo que pequeno, era recebido com um sorriso calmo, uma pausa contemplativa para absorver a sensação de realização e admiração silenciosa. Cada falha, por outro lado, não causava frustração, mas curiosidade suave, incentivando ajustes delicados e atenção aos detalhes, reforçando a cadência hipnótica do processo de descoberta. Enquanto o dia avançava e a luz mudava de dourado para tons suaves de laranja e rosa, Bell e Watson sentiam que estavam testemunhando o nascimento de algo extraordinário. O telefone não era mais apenas um experimento, era uma promessa tangível de transformação, uma ponte silenciosa que uniria vozes, pensamentos e emoções. E enquanto o vento suave atravessava o laboratório, balançando cortinas e folhas, cada transmissão de som parecia ecoar pelo espaço e pelo tempo, carregando consigo uma sensação de fascínio, serenidade e expectativa silenciosa pelo que ainda estava por vir. E assim, ao final de mais um dia sereno, com os aparelhos cuidadosamente guardados e o calor suave da lareira preenchendo o ambiente, Bell e Watson contemplavam em silêncio o potencial recém-descoberto de sua invenção. Cada som transmitido era um pequeno triunfo, cada gesto um passo delicado em direção a um futuro onde a comunicação humana seria mais próxima, íntima e mágica. E enquanto a noite se aproximava, outra fase silenciosa da invenção esperava para se revelar, conduzindo a história adiante, com a mesma calma hipnótica e fascínio contemplativo que marcavam cada instante do laboratório. A manhã despertava lentamente, com a luz do sol filtrando-se suavemente pelas árvores do jardim que circundava o laboratório. O ar estava fresco e impregnado com um perfume sutil da terra úmida e da madeira aquecida pelo sol da manhã, misturando-se ao aroma delicado de papel antigo e metal polido. Um leve sussurro de vento atravessava as folhas, acompanhando o canto distante dos pássaros e o murmúrio ritmado do rio próximo. Cada detalhe parecia convidar o ouvinte a desacelerar, a se acomodar e a entrar profundamente na narrativa calma e contemplativa que se desenrolava. Bell e Watson haviam decidido que era hora de testar a invenção além das paredes seguras do laboratório. Com cuidado, estenderam fios e aparelhos improvisados pelo jardim, conectando pequenos transmissores e receptores, experimentando a distância crescente, quase como quem caminha devagar por uma estrada desconhecida, sentindo cada passo e cada som com atenção plena. O vento passava pelos fios, fazendo-os vibrar suavemente, como se a própria natureza quisesse participar do experimento. Cada toque, cada ajuste, cada teste era realizado com paciência, quase como um ritual silencioso que reforçava a cadência hipnótica da descoberta. A primeira transmissão fora do laboratório foi simples, mas extraordinária. Bell inclinou-se sobre o aparelho, falando com uma calma deliberada. Suas palavras suaves como sussurros. Sr. Watson, ouça com atenção. Do outro lado, a voz surgiu clara, quase mágica, atravessando o jardim, pequenas cercas e distâncias que antes pareciam intransponíveis. O impacto foi silencioso, mas profundo. Pela primeira vez, uma voz humana havia se movido através de espaços abertos, sem barreiras físicas,
transformando o mundo ao redor em um cenário de possibilidades. Bell sorriu calmamente, sentindo uma onda de fascínio e admiração silenciosa que parecia ecoar por todo o ambiente. Enquanto exploravam novas distâncias, a sensação de encantamento só aumentava. Eles ajustavam a posição dos aparelhos, testavam diferentes tensões nos fios e cada transmissão bem-sucedida parecia carregar consigo uma promessa silenciosa de transformação. Bell imaginava a aplicação prática da invenção. Famílias conversando de uma casa para outra, comerciantes coordenando atividades sem precisar se deslocar, amigos compartilhando risos e histórias instantaneamente. Cada pensamento era recebido com uma calma contemplativa, reforçando a sensação de que a comunicação humana poderia se tornar mais próxima, mais íntima e mais conectada. O impacto inicial da invenção não se limitava à própria experiência de Bell e Watson. O vizinho curioso que passava pelo jardim ouvia com fascínio o som suave atravessando o espaço, sem entender completamente como era possível, mas sentindo o encantamento silencioso da descoberta. Havia uma magia discreta em ver vozes atravessando paredes e distâncias, e essa magia era reforçada pela cadência natural do ambiente. O vento passando pelas árvores, o rio murmurando ao fundo, o canto dos pássaros e o brilho suave do sol refletindo nos fios de cobre e copos de vidro. Cada detalhe contribuía para uma sensação de harmonia e serenidade, tornando a experiência não apenas científica, mas profundamente contemplativa. Com o passar dos dias, Bell e Watson aumentaram gradualmente as distâncias dos testes, sempre mantendo a mesma paciência meditativa. Cada sucesso, por menor que fosse, era celebrado com olhares silenciosos, gestos contidos e uma sensação de profunda realização. As vozes atravessavam não apenas metros, mas a percepção de impossíveis antigos, transformando a própria realidade em algo mais próximo, mais conectado, mais humano. A invenção ganhava vida e cada transmissão era um reencontro silencioso de que o mundo estava mudando, mesmo que de maneira sutil e quase imperceptível. E assim, enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons suaves de laranja e rosa, Bell e Watson contemplavam em silêncio a paisagem, os fios conectando aparelhos que transmitiam sons e a sensação de que cada vibração no ar era um passo tranquilo em direção a um futuro onde distâncias não seriam mais barreiras para a comunicação. A invenção se tornava cada vez mais real, cada vez mais poderosa e ainda assim envolta em uma calma hipnótica, como se estivesse se revelando no seu próprio tempo, gentilmente, sem pressa e com a promessa de transformar o mundo de forma silenciosa, mais profunda. O amanhecer trazia consigo uma luz suave, filtrando-se pelas árvores próximas ao laboratório e refletindo delicadamente sobre os fios de cobre que se estendiam pelo jardim. O ar estava fresco, com um toque de orvalho sobre a grama e o perfume sutil da madeira antiga e do metal polido. O som distante do rio e o canto de pássaros ainda acordando criavam uma melodia natural, ritmada e envolvente, perfeita para acolher o ouvinte no fluxo calmo da narrativa. Cada detalhe do ambiente parecia sussurrar paciência e contemplação, como se o próprio mundo estivesse respirando junto com Bell e Watson. Naquele dia, os experimentos assumiam uma nova dimensão. Bell e Watson haviam decidido testar a transmissão de sons em distâncias maiores, conectando aparelhos que atravessavam o jardim,
pequenas ruas próximas e até prédios vizinhos. Cada fio estendido parecia uma ponte invisível, delicada e resistente, conectando mundos que antes estavam separados pelo espaço. A cada teste, a excitação silenciosa crescia, mas sempre acompanhada de uma calma contemplativa, como se cada passo no processo fosse parte de uma dança delicada entre som, espaço e atenção. O primeiro teste real de longa distância aconteceu quando Bell falou palavras simples, suaves e claras, dirigindo-se ao Watson do outro lado de um pequeno caminho, passando por árvores e cercas. A voz atravessou o espaço, clara e precisa, chegando como um sussurro que parecia abraçar o ouvido de quem escutava. Watson, do outro lado, sorriu, silenciosamente, absorvendo cada nuance do som, sentindo a vibração não apenas pelos ouvidos, mas pelo ar que os rodeava. Foi uma confirmação silenciosa de que a invenção, antes confinada ao laboratório, agora começava a tocar o mundo externo, a tornar a comunicação tangível e real em distâncias que pareciam intransponíveis. Cada transmissão subsequente expandia o alcance e a sensação de maravilha silenciosa só aumentava. Bell imaginava famílias ouvindo a voz de um ente querido à distância, comerciantes coordenando suas atividades sem precisar se deslocar, e vizinhos compartilhando informações instantaneamente. Ele observava cada reação, cada expressão, absorvendo a alegria e o fascínio silencioso que surgiam em quem testemunhava a invenção. A invenção não era mais apenas um experimento. Estava começando a se tornar um elo concreto entre pessoas, revelando seu impacto de maneira tangível e emocional. Enquanto o dia avançava, Bell e Watson ajustavam fios, recalibravam copos de vidro e revisavam hastas metálicas, cada gesto realizado com paciência meditativa. O laboratório, o jardim e até as ruas próximas transformavam-se em um espaço de aprendizado silencioso, onde cada falha era apenas uma oportunidade de aperfeiçoamento. E cada sucesso era celebrado com olhares serenos, leves sorrisos e respirações profundas. Cada transmissão bem-sucedida parecia criar um rastro de tranquilidade e admiração, envolvendo todos em uma sensação de fascínio contemplativo. O impacto era silencioso, mas real. Vizinhos curiosos percebiam sons atravessando distâncias que antes pareciam impossíveis e olhavam para os fios e aparelhos com espanto e curiosidade. Alguns não compreendiam como aquilo funcionava, mas todos sentiam a magia do momento. Vozes, palavras e pequenas mensagens agora podiam atravessar o espaço de maneira quase mágica, conectando pessoas e transformando o cotidiano com a delicadeza de uma brisa que atravessa árvores e jardins. Ao final do dia, quando o sol começava a se despedir e tingia o céu com tons suaves de rosa, lilás e dourado, Bell contemplava o reflexo da luz sobre os fios de cobre, os copos de vidro e os aparelhos cuidadosamente ajustados. Cada pequena transmissão, cada teste bem-sucedido deixava um rastro silencioso de admiração, fascínio e esperança. A invenção começava a tocar vidas concretamente e ainda assim, de maneira serena, sem pressa,
permitindo que o mundo se acostumasse com a ideia de que a comunicação humana podia transcender distâncias, unindo pessoas com a delicadeza de uma brisa que atravessa árvores e jardins. O céu da manhã estava tingido por tons suaves de azul e rosa, filtrando-se pelas árvores próximas ao laboratório. O orvalho ainda repousava nas folhas e na grama, refletindo a luz tênue do sol e criando pequenos brilhos que pareciam cintilar com cada movimento da brisa. O ar fresco carregava a mistura de aromas naturais, madeira aquecida pelo sol, metal polido, papel antigo e uma leve fragrância de terra molhada. Ao fundo, o rio murmurava seu fluxo constante, acompanhado pelo canto tranquilo dos pássaros, completando uma sinfonia delicada que parecia envolver todos os presentes em um abraço silencioso e reconfortante. A invenção de Bell, agora conectando aparelhos em distâncias que alcançavam vizinhos e pequenos estabelecimentos, começava a revelar seu verdadeiro impacto. A curiosidade das pessoas era palpável, mas acompanhada de uma calma contemplativa, como se cada indivíduo que testemunhasse a transmissão estivesse prestes a entrar em contato com algo mágico e sereno. Um vizinho aproximou-se, espiando discretamente através de uma janela, quando de repente ouviu uma voz clara e familiar atravessando o ar. A surpresa inicial deu lugar a um sorriso suave, a um brilho nos olhos que refletia fascínio silencioso, como se aquela experiência tivesse despertado uma sensação inédita de proximidade e conexão. Outro observador, um comerciante local que passava pela rua, parou por um instante, ouvindo a voz atravessando distâncias que antes pareciam impossíveis. Ele inclinou a cabeça, absorvendo cada nuance do som, sentindo-o como uma onda calma que atravessava o espaço e tocava não apenas seus ouvidos, mas seu coração. Sem compreender todos os detalhes técnicos, o comerciante percebeu, em silêncio, a magnitude da invenção. Palavras agora podiam se mover livremente, ultrapassando barreiras físicas, unindo pessoas e trazendo uma sensação de intimidade serena e inesperada. Bell observava cada reação com um sorriso contido, absorvendo a magia silenciosa daquele momento. Cada expressão de fascínio tranquilo, cada gesto de admiração silenciosa reforçava para ele a importância de sua criação. Ele começou a perceber que a invenção não era apenas um aparelho, era um elo invisível que conectava vidas, sentimentos e pensamentos de maneira delicada, quase poética. Cada transmissão bem-sucedida era uma ponte silenciosa, levando a sensação de proximidade a corações antes separados pelo espaço, permitindo que o mundo experimentasse um toque sutil de conexão inédita. Enquanto os testes continuavam, mais pessoas se aproximavam, curiosas, mas sem pressa. Alguns observavam à distância, outros se inclinavam sobre os aparelhos, atentos a cada som transmitido. Cada reação era acompanhada por olhares de admiração silenciosa, respirações pausadas e sorrisos suaves, criando uma atmosfera de respeito contemplativo pelo que estavam testemunhando. A invenção provocava fascínio, mas de maneira calma, quase meditativa, reforçando a sensação de que algo extraordinário podia ocorrer sem alarde, de forma natural e serena. O ambiente ao redor do laboratório se tornava cada vez mais harmonioso. O sol iluminava os fios de cobre e copos de vidro, as sombras se alongavam suavemente sobre a grama e a terra,
O vento brincava nas folhas e o murmúrio do rio continuava como trilha sonora de descobertas silenciosas. Cada pessoa que ouvia a transmissão parecia se conectar com a invenção não apenas racionalmente, mas emocionalmente, sentindo a presença de outros de maneira delicada e íntima. Pequenos grupos compartilhavam sorrisos discretos e olhares cúmplices, reconhecendo, sem palavras, que algo estava mudando a forma como o mundo se comunicava. Ao final da manhã, quando a luz do sol se tornava mais intensa e dourada, Bell e Courtney contemplavam silenciosamente o jardim e as ruas ao redor, observando a reação das pessoas e a delicada magia das vozes atravessando distâncias. Cada pequeno gesto de fascínio silencioso, cada sorriso contido, cada olhar de surpresa serena, era um lembrete de que a invenção estava cumprindo seu propósito: aproximar vidas, criar conexão e inspirar admiração de forma tranquila e hipnótica. E enquanto o vento passava gentilmente pelas árvores e o rio continuava seu fluxo constante, Bell sentiu que aquele era só o início de um impacto que se expandiria, tocando o mundo de maneira silenciosa, profunda e mágica. O entardecer chegava suavemente ao redor do laboratório, pintando o céu com tons de laranja, rosa e lilás, refletindo nos fios de cobre e copos de vidro espalhados pelas mesas. O ar estava morno, carregado pelo perfume reconfortante da madeira aquecida, dos papéis antigos e de um leve toque metálico que emanava dos instrumentos. O vento passava delicadamente pelas árvores, movimentando as folhas em uma dança lenta e ritmada, acompanhando o murmúrio distante do rio e o canto quase imperceptível de pássaros que retornavam aos ninhos. Cada detalhe contribuía para criar uma atmosfera de contemplação, calma e serenidade, perfeita para momentos de introspecção profunda. Bell permanecia em silêncio, sentado diante de seus aparelhos, observando o reflexo da luz nas superfícies e ouvindo o eco suave das transmissões que atravessavam fios e pequenas distâncias. Suas mãos repousavam sobre a madeira da mesa, sentindo a textura familiar e reconfortante, enquanto sua mente vagava pelo impacto potencial de sua invenção. Ele percebia com uma clareza silenciosa e quase poética que o telefone não era apenas um brinquedo ou um experimento científico, era uma ponte que poderia transformar a própria maneira como os seres humanos se conectavam, comunicando pensamentos, emoções e palavras através de distâncias antes intransponíveis. Cada transmissão bem-sucedida, cada reação silenciosa das pessoas ao redor reforçava em Bell a magnitude do que estava acontecendo. Ele imaginava mães falando com filhos à distância, amigos compartilhando risos em tempo real, comerciantes coordenando negócios instantaneamente, médicos oferecendo orientações sem precisar atravessar longas distâncias. Cada pensamento trazia consigo uma onda de fascínio contemplativo, como se cada pequena vitória no laboratório fosse apenas uma pétala de uma flor maior, desabrochando lentamente no mundo. Com a calma e paciência que sempre acompanhavam seu trabalho, Bell começou a planejar os próximos passos, imaginando o futuro da invenção. Ele registrava cada ideia em cadernos, desenhando diagramas e anotando possibilidades com gestos precisos, quase meditativos.
Cada rabisco no papel parecia uma semente lançada no solo fértil da imaginação, carregando a promessa de crescimento e transformação. Bell pensava em aprimorar os aparelhos, aumentar o alcance, tornar a comunicação mais clara e acessível. Ele refletia sobre como apresentar sua criação ao mundo, compartilhando a magia silenciosa da invenção de forma que pudesse tocar vidas e transformar realidades. Enquanto escrevia, Bell sentia uma mistura de satisfação serena e excitação contida. Ele compreendia que cada teste, cada transmissão, cada reação silenciosa que testemunhava não era apenas uma demonstração de tecnologia, mas uma revelação da capacidade humana de criar pontes invisíveis, de aproximar pessoas, de unir mundos que antes estavam separados. A invenção carregava consigo não apenas som, mas presença, proximidade e humanidade. Cada fio conectado, cada copo de vidro ajustado era uma promessa de transformação que crescia silenciosamente, mas com força profunda. A noite se aproximava lentamente, tingindo o céu de azul escuro pontilhado de estrelas, enquanto o calor da lareira preenchia o laboratório com uma sensação de segurança e conforto. Bell contemplava o reflexo da luz nos instrumentos e nos fios, absorvendo a harmonia silenciosa entre sua invenção, o espaço ao redor e o mundo que ainda estava por vir. Ele sabia que aquela era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior e que a comunicação humana estava prestes a se transformar de maneira profunda, elegante e quase mágica. A sensação era de fascínio contemplativo, calma hipnótica e esperança silenciosa, como se cada som transmitido pelos fios carregasse consigo uma promessa de futuro conectado, sereno e luminoso. E assim, enquanto a brisa da noite passava pelas árvores e o rio murmurava seu fluxo constante, Bell planejava silenciosamente cada passo, cada ajuste, cada expansão da invenção. Ele entendia, com clareza tranquila, que estava à beira de algo que não apenas mudaria sua vida, mas que poderia transformar a forma como o mundo inteiro se comunicaria, tocando corações e mentes de maneira delicada, silenciosa e profunda. O dia começava com uma luminosidade suave e dourada, filtrando-se pelas janelas altas do laboratório, espalhando feixes de luz que iluminavam os fios de cobre, os copos de vidro e os aparelhos meticulosamente ajustados. O ar estava fresco, carregando o perfume reconfortante da madeira antiga, do metal polido e de papéis espalhados sobre as mesas. Ao fundo, o som constante do rio e o sussurro do vento nas árvores próximas criavam uma sinfonia delicada, pausada e hipnótica, convidando cada visitante a desacelerar e absorver a magia silenciosa que pairava no espaço. Cada detalhe sensorial reforçava a sensação de contemplação, fascínio e calma. Naquele dia, Bell esperava a chegada de alguns visitantes interessados na invenção. Eles se aproximaram com passos cautelosos, curiosidade visível nos olhos e nos gestos, mas sempre com respeito pelo ambiente calmo e concentrado do laboratório. Bell os recebeu com um sorriso sereno, convidando-os a observar os aparelhos, a tocar levemente os fios e a ouvir atentamente. Cada gesto era acompanhado de uma explicação pausada,
como se cada palavra fosse cuidadosamente escolhida para transmitir não apenas informação, mas também a sensação de maravilha e contemplação que o telefone despertava. A primeira demonstração começou de maneira simples. Bell falava palavras suaves para seu assistente Watson, que se encontrava em um ponto distante do laboratório, e a voz atravessava os fios com clareza cristalina. Os visitantes observaram em silêncio, absorvendo cada nuance do som que parecia surgir do nada, flutuando pelo ar e enchendo o espaço com uma presença quase mágica. O impacto foi imediato. Olhares de surpresa se transformaram em sorrisos suaves. Respirações se tornaram pausadas e profundas, e cada visitante parecia absorver silenciosamente a sensação de proximidade e conexão que a invenção proporcionava. À medida que Bell demonstrava diferentes possibilidades, ajustando fios, mudando a distância entre copos de vidro e testando novas formas de transmissão, os visitantes reagiam com fascínio silencioso. Alguns inclinavam a cabeça para ouvir melhor. Outros tocavam levemente os aparelhos para sentir a vibração nos dedos. E todos compartilhavam olhares de cumplicidade e admiração. Cada reação reforçava para Bell a importância de sua criação e a promessa de impacto transformador que ela carregava. A invenção não apenas transmitia som, mas conectava pessoas de forma sutil, íntima e quase poética. O ambiente ao redor parecia participar da experiência. O sol refletia nos fios e copos, criando brilhos que dançavam suavemente sobre mesas e paredes. O vento passava pelas árvores, produzindo uma trilha sonora natural. E o murmúrio do rio completava a atmosfera de calma e contemplação. Cada detalhe sensorial reforçava a sensação de imersão, fazendo com que visitantes e inventores se sentissem parte de algo maior, algo que transcenderia o tempo e espaço. Cada demonstração era, assim, não apenas uma prova técnica, mas um convite silencioso a sentir a magia da invenção de maneira contemplativa e relaxante. Enquanto o dia avançava, mais visitantes chegavam atraídos pela curiosidade e pelo fascínio que se espalhava pela região. Bell percebia o crescente interesse e a expectativa silenciosa nos olhos de cada pessoa. A invenção, que começara como um experimento no laboratório, agora se tornava um fenômeno de atenção, capaz de inspirar admiração, fascínio e calma contemplativa em todos que a testemunhavam. Cada pequena transmissão, cada ajuste delicado, cada sorriso silencioso compartilhado entre os presentes reforçava a sensação de que algo extraordinário estava se desenrolando e que o telefone tinha o potencial de transformar o mundo de maneira silenciosa, profunda e quase mágica. Ao fim do dia, quando o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons suaves de laranja e lilás, Bell observava os visitantes saindo, ainda absorvendo a experiência, ainda encantados com a possibilidade de ouvir vozes atravessando distâncias que antes pareciam impossíveis. Ele sabia que aquela era apenas uma etapa inicial, mas a sensação de impacto silencioso e crescente fascínio reforçava a sua confiança de que a invenção estava prestes a mudar a comunicação humana de forma duradoura. A magia das vozes conectando pessoas permanecia no ar, como um sussurro sereno que convidava a todos a imaginar um futuro mais próximo, mais conectado e mais humano. A noite já se instalava ao redor do laboratório.
cobrindo o céu com um manto profundo de azul, pontilhado pelas primeiras estrelas que surgiam tímidas e suaves. A luz da lua se infiltrava pelas janelas, iluminando os fios de cobre, copos de vidro e aparelhos com um brilho prateado e delicado. O ar estava fresco, carregado do perfume reconfortante da madeira, do metal polido e do papel antigo, misturando-se com a brisa leve que entrava pelas portas abertas, trazendo o cheiro da terra molhada e da vegetação próxima. Ao fundo, o murmúrio constante do rio e o sussurro das folhas ao vento criavam uma trilha sonora calma, quase hipnótica, que envolvia todos em uma sensação de serenidade profunda. Bell e Watson permaneciam em silêncio por um momento, observando o reflexo da luz nos instrumentos e absorvendo a tranquilidade que agora preenchia o laboratório. O telefone, que começara como uma ideia curiosa e tímida, agora se revelava como uma invenção capaz de transcender distâncias, aproximar corações e transformar vidas. Cada fio, cada copo de vidro, cada transmissão bem-sucedida representava não apenas progresso técnico, mas a manifestação de um sonho que se tornava concreto, suave e silencioso, mas de impacto profundo. Enquanto Bell contemplava tudo, sua mente vagava pelo alcance da invenção. Ele imaginava pessoas em diferentes cidades, diferentes casas, diferentes circunstâncias, todas conectadas pela mesma onda de som que atravessava distâncias antes intransponíveis. Cada palavra transmitida carregava consigo não apenas informação, mas presença, cuidado e proximidade. Ele percebia que a invenção estava destinada a criar pontes invisíveis entre mundos separados, trazendo um senso de união e conexão que ultrapassava barreiras físicas e emocionais. O impacto silencioso da invenção se expandia além do laboratório. Bell recordava os sorrisos e olhares fascinados dos visitantes, o fascínio contido das pessoas que ouviram vozes à distância pela primeira vez, e a sensação de magia tranquila que pairava no ar. Ele sabia que, embora pequenas transmissões parecessem simples, cada uma carregava a promessa de uma transformação profunda e duradoura na forma como os seres humanos se comunicavam. Percebiam uns aos outros e compartilhavam experiências. Cada momento de admiração silenciosa era uma prova de que o telefone não era apenas uma invenção técnica, mas um instrumento de humanidade, aproximação e contemplação. Com a calma da noite envolvendo tudo, Bell registrou suas últimas notas do dia, desenhando diagramas, anotando ideias e refletindo sobre cada detalhe do progresso alcançado. Cada gesto era meditativo, cada respiração profunda reforçava a cadência hipnótica da rotina, e cada pensamento fluía suavemente, entrelaçando passado, presente e futuro. Ele compreendia que a história do telefone estava apenas começando, e que sua invenção carregava a promessa de conectar pessoas e corações por gerações. Silenciosa, gentil e profundamente. Enquanto o vento passava suavemente pelas árvores e o murmúrio do rio se misturava ao canto distante de animais noturnos, Bell e Watson contemplavam a paisagem, absorvendo a serenidade e o significado silencioso do momento. Cada transmissão, cada fio, cada som transmitido era um lembrete de que a invenção humana pode transformar o mundo de maneira delicada, quase poética e ainda assim profunda. E assim, enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam mais intensamente, o telefone descansava silencioso sobre a mesa, pronto para continuar sua jornada de conexão,
inspiração e transformação. Lembrando a todos que até as ideias mais simples podem tocar a vida das pessoas de forma extraordinária, silenciosa e serena. Se você se maravilhou com a história do telefone de Graham Bell e quer continuar explorando descobertas que transformaram o mundo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Cada clique ajuda a manter viva essa jornada de fascínio, calma e inspiração para todos que amam aprender e se encantar com histórias incríveis.